Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, editada pela publicadora ou editora CPAD. E no próximo domingo vamos estar estudando a lição de número 5, que vai trazer o título Libertos para Viver em Santidade. E nesse primeiro trimestre de 2023, os jovens estão estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nós já estudamos na lição de número 1 o tema Santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, estudamos o tema O pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, nós estudamos o tema O temor a Deus é o caminho da santificação. E na lição de número 4, nós estudamos o tema A santificação e a palavra de Deus. E no próximo domingo, no dia 29 de janeiro de 2023, estaremos estudando o tema Libertos para Viver em Santidade. E o texto principal nos diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. O resumo da lição nos diz assim: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. E o texto bíblico está registrado em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 21, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de ver. Portanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestos nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A introdução nos diz assim: para refletir sobre a temática dessa lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. E no primeiro tópico traz o título O contexto da primeira carta de Pedro. No primeiro subtópico, os destinatários da primeira carta. No segundo subtópico, várias perseguições. No terceiro subtópico, o sofrimento. No segundo tópico traz o título A santificação recebida na justificação deve ser mantida. E no primeiro subtópico, uma santidade que traz esperança. No segundo subtópico, Deus é santo.
No terceiro subtópico, Deus é o único juiz justo e imparcial. No terceiro tópico, traz o título A Santidade que Liberta. No primeiro subtópico, o preço do resgate pela liberdade em Cristo. No segundo subtópico, o cristão é resgatado para ser livre. No terceiro subtópico, a libertação plena se dará somente com a glorificação. E então agora nós vamos para o subsídio do livro de apoio, para nós deixarmos aqui o conteúdo do subsídio desta lição de número 6, que traz o título Libertos para Viver em Santidade. Diz-nos assim: textos bíblicos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, com filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperanças estivessem em Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 21. Para refletir sobre o tema desse capítulo, primeiro vamos fazer uma análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários eram marginalizados e viviam em extrema pobreza, mas são convidados a serem santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo, pois o preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz ao cristão que mantiver uma vida de santidade. O contexto da primeira carta de Pedro. Os destinatários da primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro foi destinada aos estrangeiros espalhados pelas regiões da província romana da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, região ocidental da Ásia Menor e Bitínia. A população se concentrava na zona rural ou em vilarejos, pequenos povoados. Além disso, eram estrangeiros, uma condição de não cidadãos naquela sociedade, uma posição não privilegiada entre os habitantes. Nogueira afirma que o termo grego utilizado para designar peregrinos e forasteiros é paraikoi, que significa estrangeiros que tinham adquirido o direito de residência, mas que ainda não desfrutavam do direito da cidadania. Entre os direitos de que eram excluídos, contam voto, posse da terra, casamento com cidadãos, herança e transferência de bens. Ainda temos a expressão grega parepidemoi, uma minoria de estrangeiros que nem sequer tinham o direito de permanecer no país. Uma referência a escravos domésticos, oiketai. A ausência da menção de senhores pode sugerir que não havia pessoas ricas na comunidade. Portanto,
uma situação de pobreza e marginalizada social. Judeus da diáspora espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo segundo a presciência de Deus Pai, resgatados pelo sangue de Cristo e novas criaturas. Eles são agentes de libertação, diferente do antigo conceito de sacerdócio centralizado. Todos são sacerdotes. Um povo desprezado pela sociedade e considerado como a escória daquele povoado. Pessoas que eram humilhadas e não tinham boa qualidade de vida. Vivia para sobreviver. Todavia, esse povo que Deus escolhe para ser seu povo exclusivo santo, no qual ele poderia agir com liberdade e conviver entre eles, pois eram pessoas que o tinham como Deus e Senhor de suas vidas, apesar das grandes dificuldades de suas rotinas. Não bastasse a condição social da comunidade cristã nessas regiões, eles enfrentavam também 3 tipos de perseguições. Primeiro, pelos romanos, que consideravam como povo de desprezível superstição e perpensos da moral e da ordem romana, uma inversão de valores. Segundo, pelos judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os cristãos não se submetiam a algumas práticas judaicas e outras práticas romanas. Os judeus, em algumas situações, como manterem a boa relação de poder e política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Terceiro, pela própria população local, quer por motivo social, grande maioria de pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas. Os destinatários da carta recebem a orientação de praticarem o bem a todos, pois se os opositores falassem mal deles ou os perseguissem, veriam as boas obras de santidade deles. Assim, o sofrimento deles não seria em vão, pois estavam dentro da vontade de Deus. Era comum os cristãos serem caluniados injustamente, e o principal motivo das calúnias era o estilo de vida separado da sociedade. Portanto, os destinatários faziam parte de um grupo que vivia debaixo de grande opressão e sofrimento, cuja esperança estava em Deus e no crucificado, cuja resignação ao sofrimento eles tinham por modelo. Tudo isso é tido pelo autor como motivo de alegria por estarem participando do sofrimento de Cristo, conforme cita 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Ser um povo alegre em meio a tantas adversidades somente é possível por pessoas que experimentam uma vida de santidade, uma vida separada e de grande intimidade com Deus. O sofrimento imposto pelo poder imperial como tema principal da carta. O problema do sofrimento e o tema central da carta, ao conhecer os destinatários da carta, já foi evidenciado como a comunidade cristã, receptora do escrito, espalhada pelas 5 províncias da Ásia Menor, era marginalizada e sofria por se identificar com a fé cristã. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé mesmo diante das adversidades e perseguições. A referência era o sofrimento de Cristo. Para muitos, parece uma loucura ou uma vida fanática. Muitas palavras de orientações da carta são difíceis de ouvir, principalmente por alguém do século XXI, época em que a defesa dos direitos humanos tem avançado nas discussões entre as principais nações do mundo. A igreja é incentivada a manter sua fidelidade a um crucificado com base na promessa de que teriam uma vida eterna com Deus. Para reforçar a fé e a perseverança da comunidade, o autor evoca a memória e a tradição do apóstolo Pedro, uma pessoa que experimentou o mesmo destino de Cristo, o sofrimento por martírio. Afinal, ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada. O sofrimento é visto como uma virtude,
uma demonstração de perseverança e fé cristã. O exemplo de Pedro é fortalecido por um exemplo superior, o de Jesus, inspirado no texto de Isaías capítulo 53, conhecido como o Cântico do Servo Sofredor, o relido no Novo Testamento como referência ao sofrimento de Cristo. Jesus sofreu injustamente e deixou o exemplo a ser seguido. Ele não havia cometido pecado algum e falava a verdade. Mesmo assim, foi condenado sem ameaçar ou revidar, confiando naquele que julga com justiça. Nogueira afirma que o sofrimento pode ser comparado a uma semente que, morrendo, dá vida. O exemplo de Jesus disse como deve se comportar os cristãos que sofrem. Diz também que é um sofrimento que dá vida aos outros. Comentar sobre o sofrimento dos cristãos primitivos e reforçar as orientações da carta parece ser utopia. No entanto, o autor afirma veemente que o sofrimento por causa da justiça é a vontade e o projeto de Deus para a igreja cristã, como consequência de se fazer o bem e praticar a justiça de Deus, a exemplo de Jesus. A santificação recebida na justificação deve ser mantida. A salvação produz uma santidade que liberta. A pericope do que estamos estudando faz parte de uma seção maior, que fala sobre o novo estado do cristão e suas consequências. Essa seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. O indicativo enfatiza o escatológico agir salvífico de Deus por meio de Cristo para a libertação da humanidade por meio da cruz, enquanto o imperativo determina que o cristão tome posse dessa liberdade por meio da fé na cruz de Cristo, tornando eficaz a sua vida o sacrifício perfeito de Cristo. Após a indicação das bênçãos da salvação e o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia e concedê-la pela sua graça, destacados nos indicativos nos versículos anteriores, no versículo 13 a 16, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva que liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. O autor inicia o versículo 13 com a conjunção conclusiva, portanto, para demonstrar que a exortação que ele vai introduzir tem como base o conteúdo do trecho anterior, do capítulo de número 1, versículo 13 a 12, que fala sobre a dádiva da salvação. Como visto anteriormente, esse é o momento da justificação e regeneração que é acompanhada da santificação inicial, que deve levar o cristão salvo a uma conduta santa. O processo da santificação contínua e progressiva. O autor utiliza uma frase que era comum e compreensível para os leitores da época: cingir os lombos, ou seja, colocar um cinto para cingir a túnica comprida solta sobre o corpo, o que era feito geralmente antes de uma caminhada ou de se começar a trabalhar. Ele acrescenta: cingindo os lombos do vosso entendimento, que ao analisar o sentido original da expressão se chegará ao entendimento, pelo contexto que o autor está aconselhando a tirar conclusões apropriadas, estar atento ao que foi falado para aplicação na vida cristã. O segundo verbo utilizado, sede sóbrios, leva adiante o pensamento anterior, ou seja, considerando o evento da salvação, o cristão não deve se embaraçar com nada que não seja relevante para a vida cristã. O verbo utilizado, nefontes, significa alguém que não está embriagado. Em um sentido figurado, de acordo com o contexto, tem o sentido de não estar embriagado por coisa alguma, ter o pleno domínio da capacidade, de forma a não ser dominado por ela. Esse equilíbrio
deve levar o cristão à obediência de forma que não tome mais a forma do mundo, fazendo as mesmas concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aqueles cristãos e destinatários da carta, antes de conhecerem a Cristo, eram dominados por paixões, períodos da ignorância da graça e da verdade do Evangelho. O autor quer dizer que aquele comportamento era peculiar a quem vive distante da graça de Deus. Porém, agora conhecendo o caminho da santidade, não poderiam mais viver da mesma maneira. Eles não poderiam tomar a forma de outrora, mas vivem em conformidade com a vontade revelada de Deus. Essa é a santidade que liberta a vã maneira de viver para guardar livre a redenção definitiva e a glorificação, santificação final. Deus é santo. No versículo 15, o autor continua a exortação, parafraseando: não tome a forma do mundo, cedendo às suas paixões, mas sede santos, como é santo aquele que vos chamou para a santidade que liberta. Como visto anteriormente, a origem da palavra santidade tem a conotação de estado daquilo que pertence à esfera do que é sagrado e se distingue do que é comum ou profano. Segundo Sproul, no que se refere à santidade de Deus, esse sentido pode ser entendido como um ser separado e distinto de tudo que é visível e conhecido ao homem, ou ainda acima de toda a criação. Um ser transcendente, exaltado, que está acima de todas as criaturas, com a majestade infinita. Contudo, também está relacionado com o sentido de um ser que possui uma perfeição moral e existencial em todos os sentidos. Berkhoff afirma que a santidade ética de Deus está relacionada à separação do mal moral. Para ele, essa santidade ética de Deus pode ser definida como a perfeição de Deus, em virtude da qual ele eternamente quer manter e mantém a sua excelência moral, aborrece o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que é possível conhecer e compreender. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano sobre a santidade de Deus foi sendo revelada ao longo da história por meio do que conhecemos hoje como Bíblia Sagrada, por meio de seu relacionamento com os patriarcas, com o povo que surgiu a partir deles, o povo de Israel, dos profetas de demais escritos, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado, Jesus Cristo. Segundo Berkhoff, a suprema revelação da santidade de Deus foi dada em Jesus Cristo, que é chamado o Santo e o Justo. Atos capítulo 3, versículo 14. Ele refletiu em sua vida a perfeita santidade de Deus. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observar a vida e obra de Jesus. A santidade faz parte da essência de Deus, de forma que o distingue totalmente da criação no sentido de perfeição em santidade. Todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não o torna inacessível, pois ele também é imanente, ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do termo, ele se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Por isso, convida-as para também serem separadas, buscarem a pureza de uma vida santa, separando das práticas pecaminosas e injustas, fazendo a diferença na sociedade. Deus é o único juiz justo e imparcial. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos que já viveram durante a história da humanidade e que ainda viverão.
O julgamento tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso pode tomar decisões justas e imparciais. A lei mosaica teve o seu papel na apresentação da santidade de Deus para o ser humano, bem como para apontar a imperfeição humana. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, destacou esse papel da lei ao afirmar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fosse justificado. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Jesus, por meio de seu sacrifício, cumpriu a lei estabelecida no Antigo Testamento, mas a lei moral e ética continua sendo exigida do ser humano. A justiça exige a punição do pecado, com a finalidade de vindicar a justiça e santidade de Deus. Muller afirma que o temor do salvo, que vive em santidade, é acompanhado de certa dose de confiança em relação ao julgamento de Deus, enquanto de quem vive uma vida sem santidade é acompanhado de sensação de terror. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo e sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos, com vista ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Essa prática é que dá confiança ao cristão de se apresentar diante de Deus, com a garantia de estar remido pelo sangue de Cristo, justificado e santo. A santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns e haviam várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. Na época do Novo Testamento, imperava o modo de produção escravista, que começou com os gregos. Na realidade, escravos sempre existiram na Bíblia, mas o modo de produção escravista foi implementado pelos gregos devido à produção excedente que visava a exportação de produtos e bens. Ribeiro afirma que nesse sistema de produção o ser humano era convertido num bem ou numa propriedade privada móvel. O escravo era considerado como qualquer outro instrumento de produção, animal ou ferramenta. Dessa forma, no modelo de produção escravista, as relações de produção eram de domínio e de sujeição, onde os proprietários das terras e instrumentos de produção dominavam e os escravos se sujeitam aos seus donos. Os escravos não tinham direito a nada e o produto do trabalho era todo do proprietário dos dominadores. Assim, o escravo ficava submetido ao controle de outras pessoas e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade ou tomar decisão. Quem decidia por ele era o seu dono. Isso ocorria porque não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade, o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. No Novo Testamento, essa situação é comparada com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o terceiro que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade. O autor, para destacar o valor de nossa redenção, afirma: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. O autor chama os metais preciosos de coisas corruptíveis, ou seja, diante da grandiosidade do valor da salvação, sem valor. Essa menção
parece também destacar a inversão de valores para os destinatários, que viviam na pobreza extrema. Não tinham bens de valor, mas o autor da carta afirma que as riquezas deste mundo não são comparáveis ao que Deus tem reservado para aqueles que se preservarem santos, separados para Deus, independentemente das circunstâncias. O resgate é pago por aquele único que tinha os recursos necessários, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Que se oferece a si próprio pelos pecados de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Que leva sobre si a culpa que pesa sobre a humanidade. Por efeito desse sacrifício, o ser humano é comprado de volta para Deus. Portanto, somos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Esse é o preço do resgate para a liberdade em Cristo. O cristão é resgatado para ser livre. O plano de resgate do ser humano foi elaborado antes mesmo dele ser criado. O Cordeiro Imaculado e Incontaminado foi conhecido antes da fundação do mundo, devido ao plano de redenção da humanidade previsto na presciência de Deus. O autor afirma que o Cordeiro Imaculado e Incontaminado somente foi manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João capítulo 1, versículo 29. Surge na plenitude dos tempos, no momento exato em que estava planejado por Deus o resgate da humanidade. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para a vida de santidade, que liberta da vida de escravidão do pecado e que vivia. Eldredge, ao comentar sobre a santidade que liberta, afirma que para entendê-la, primeiro devemos começar com a pergunta: o que o cristianismo deve supostamente fazer com a pessoa? Ele afirma que a maneira como se responde a essa pergunta moldará seus pensamentos a respeito da igreja e da comunidade, do serviço e da justiça, da oração e da adoração. O cristão precisa entender quais são os planos de Deus para ele. Eldredge afirma que o plano principal de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. Ele destaca que algumas pessoas entendem que a integridade pode ser separada da santidade, e esta é opcional. Porém, reforça: íntegro e santo, este é o seu destino. Ele afirma que durante anos pensava que a santidade era algo austero, espiritualmente elitista e, francamente, bastante severo. O fato de as pessoas associarem a santidade com coisas e comportamentos inatingíveis as distanciam de uma vida verdadeira de santificação e tornam o assunto impopular. Vamos a um exemplo prático na vida de Jesus para diferenciar como as pessoas veem a santidade. No Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículo 2 a 16, temos o episódio do paralítico do tanque de Betesda, que foi curado no dia de sábado. Para os judeus, a observância rigorosa da guarda do sábado era uma das principais questões essenciais para a santidade pessoal. Jesus parece fazer questão de curar no sábado para demonstrar o que era mais importante para uma vida de santidade, que agrada a Deus. Os judeus religiosos não se alegraram com a cura do coxo, pelo contrário, se enfureceram pela quebra da guarda do sábado. Os judeus tecnocratas religiosos estavam presos nas tradições criadas pela má interpretação dos planos de Deus para o ser humano, enquanto Jesus vivia a santidade que liberta, ou seja, a busca do propósito de Deus de resgatar a criação que ele criou. Isto é o que o cristianismo deve fazer com a pessoa, restaurá-la como ser humano.
Muitos cristãos estão envolvidos em um amontoado de atividades eclesiásticas, pensando estar no caminho da santidade, mas têm se esquecido do essencial, que é a cura do ser humano. Algumas dessas pessoas, elas próprias estão precisando de cura, pois vivem uma suposta santidade sem saber o sentido da vida cristã. Eldredge afirma: não há a menor possibilidade de você se tornar a pessoa que Deus lhe criou para ser sem a cura da sua humanidade. A libertação plena se realizará somente com a glorificação. A vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação, estado importante para o estudo da santificação, pois simboliza o seu estado final, o pleno descanso eterno com Deus após a preservação de uma vida de liberdade na santidade de Deus. Em Cristo, a humanidade renasce para uma vida plena com Ele. A graça tem muito mais a oferecer. O tempo da graça é eterno, portanto, infinitamente maior do que o tempo da escravidão no pecado e morte espiritual. A participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Uma vez justificado enquanto participante do processo de santificação, o cristão já está vivendo a vida eterna com Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios para falar sobre a ressurreição dos salvos e a transformação espiritual do corpo, utiliza uma imagem citada por Jesus, o grão de trigo que deve morrer para gerar vida. João capítulo 12, versículo 24 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35 a 38. A esperança da ressurreição transcende a realidade, vai além do que se vê. Quem tem a fé na ressurreição é capaz de ter esperança contra toda esperança. Corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus, por isso o cristão ressuscitará em glória. Quando Cristo se manifestar, os cristãos salvos serão semelhantes a ele. 1 João capítulo 3, versículo 2. Revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Por isso, a insistência do autor em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 21, em exortar aquele povo sofrido em manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração, com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate de suas almas, como vista a vida eterna com Deus, santos e eterno. E a conclusão dessa lição, ela vai nos dizer assim: aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que, na sua maioria, eram estrangeiras. Por isso, elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras ou receber heranças. Todavia, sentiam alegria por participarem do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, editada pela editora CPAD, da lição de número 5, que trouxe o título Libertos para Viver em Santidade. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio da lição de número 6, que vai trazer o título Mortos para o Pecado, mas ainda lutando contra ele. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.